O poder da intercessão. Mensagem de Vital Froze. Amados, quando entendemos o poder e o amparo que nos foi confiado pelos desígnios do alto, a vida aqui no plano físico fica muito mais agradável. Tudo aquilo que entendemos como problemas, dificuldades e situações de desconforto, na verdade, são obstáculos que nos ensinam a nos tornar vencedores. Cada alma em corpo físico vem com um determinado plano encarnatório a fim de evoluir, experienciar e levar o aprendizado para suas versões mais elevadas de alma. Muitas vezes dizemos e até entendemos que uma alma em suas versões mais elevadas sabe tudo. Não é verdade. Ela tem o potencial de tudo saber e de tudo entender. Mas o que ela precisa de fato é experienciar cada situação em mundos inferiores, pois os mundos superiores não oferecem tais oportunidades. A consciência das almas em mundos superiores é muito alargada e a percepção também corresponde ao grau de frequência predominante por lá. Mas não é um campo fértil onde as almas podem passar pelas experiências mais duras, como aqui na Terra, por exemplo. Esta é a razão que faculta as almas elevadas enviarem fractais para mundos de terceira dimensão. Os encarnados na Terra são fractais de almas, que formam cada qual a sua mônada, e por isso todos têm o seu eu superior, o seu eu divino. Experienciar a dualidade é viver as polaridades dentro de um mundo de terceira dimensão. Cada alma encarnada vai passar pelas mesmas lições que as demais, porém em tempos diferentes. É a forma mais prática que pode facilitar a ascensão delas. Enquanto um passa a experiência de determinada lição, outras almas já passaram por ela, o que cria uma oportunidade de se prestar auxílio. O auxílio também pode se chamar de caridade ou solidariedade. Quando alguém vê um ser humano passando por tremendas dificuldades, ele consegue compreender a situação melhor que aquele que passa, uma vez que ele já passou por aquela lição. Estando em posse da experiência vivida antes, é possível a ajuda caridosa. Mas antes de ajudar, é necessário se fazer com que lhe exercite a compaixão. Entender que as lições que o outro passa fazem parte do seu aprendizado, que elas são as que lhe facultam a frequência do alargamento de sua consciência. São tais experiências que moldam o caminho da ascensão. Lembrando sempre que estamos numa escola de almas. Seria mais trágico se todos precisassem passar pelas provas ao mesmo tempo. Estando em degraus diferentes da escada, os da dianteira sempre podem auxiliar os que vêm atrás. A falta de conhecimento faz com que a maioria interceda de forma equivocada em favor dos que passam pelas provações. Quase que invariavelmente se pede a Deus que livre o outro de tais provas. Seria a mesma coisa que pedir ao professor da escola que livre o aluno dos testes escolares. Seria mais um prejuízo do que um auxílio, não é verdade? Então, quando você tem a intenção de ajudar alguém, e isso exige uma intercessão em seu favor, claro que ela é muito útil. Mas o resultado é alcançado somente se for feita de forma correta. Temos a garantia de que nenhum pedido honesto deixa de ser atendido. Jamais. Essa é a lei divina. O segredo então é fazer os pedidos honestos. Não seria honesto pedir para Deus livrar o outro das provas que lhe ensinam e lhe mostram o caminho da evolução da sua alma. Porém, quando compreendemos que cada um passa exatamente por aquilo que precisa passar, nos envolvemos em solidariedade e a caridade entra em cena. Entendemos que ele está cumprindo o seu próprio plano de alma, que foram as provas pedidas para passar nessa atual existência, que são as oportunidades que agora chegam a fim de cumprir o aprendizado que lhe falta. Imbuídos dessa compaixão, podemos interceder em seu favor, não para pedir que sejam-lhe tiradas as provas, mas que seja facultado o amparo divino que lhe possa inspirar os caminhos mais suaves do percurso e que ele encontre as maneiras menos dolorosas durante tal aprendizado. Sempre levando em conta que tudo o que o outro passa
é de fato uma oportunidade para aprender. A intercessão honesta sempre funciona. Quanto mais pessoas o fizerem em favor da mesma pessoa, mais ela se potencializa. Mas é preciso fazer da forma que foi descrita aqui. Como sugestão, eu diria uma forma que costumo utilizar quando o faço. Respeitando o plano de alma de fulano, eu peço a providência divina, que seja oferecido a ele ou a ela o amparo necessário e a cura possível. Mesmo compreendendo que são suas provas escolhidas, que suas dores sejam amenizadas dentro do que lhe faculta a providência divina. Envolver o outro no amor incondicional, enviar boas energias, enviar luz e outras maneiras que eventualmente possa ser inspirado é também uma contribuição muito importante. E por fim, lembrar que somos co-criadores ilimitados. Todo o bem que fizermos ao outro será o bem que recebemos em troca. A colheita sempre depende da semente que é lançada. Somos muito mais do que fizeram acreditar. Confia no plano, pois é Deus que está no comando. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Comentários de Luciano César. O poder da intercessão. Que mensagem oportuna do nosso amigo Vital Froze. Parabéns pelos seus excelentes textos. Então fala uma coisa muito lógica, mas que muitos de nós acabam esquecendo, né? Que nós pedimos a Deus, Deus livre de tal pessoa de sofrimento, né? Determinada alma dos seus sofrimentos. Vemos agora uma outra visão desse plano, que existe uma necessidade dessa alma resgatar determinado fato e nós não podemos pedir a Deus simplesmente que tire a lição dela, tire o teste, tire a prova, né? A todos existe uma prova, um teste para que a alma evolua, ascensione. Mesmo uma pessoa que está enferma, que está com grandes problemas, muitas vezes ela precisa daquela situação para a sua alma seja resgatada. Por exemplo, uma pessoa que descuidou da sua saúde a vida inteira, se utilizando de uma alimentação equivocada, excessos, vícios de toda ordem, e no final dessa existência ele contrai uma moléstia relativa à sua falta de cuidados com o corpo, que é o templo divino, né? Nossa obra-prima máxima, nosso templo, foi dado por Deus para a nossa evolução. E aí então essa pessoa contrai uma doença, daí todos ficam chorando, Deus é mal porque essa pessoa adoeceu, e a gente fala isso, mas na verdade se olharmos com um olhar ampliado, veremos que essa pessoa está resgatando alguma coisa que ela mesma colheu e que ela precisa desse aprendizado para que ao final dessa vida ela se arrependa do mal que cometeu, aos excessos do seu corpo. E aí a pessoa precisa refletir e dizer, puxa, eu não quero mais isso na minha vida, eu peço perdão e por isso eu estou agora arrependido, não farei mais determinado ato, né? Então assim são as provas. Então se nós orarmos a Deus, cure tal pessoa, né? Simplesmente ela será retirada e a lição que a pessoa precisa não será dada. E, portanto, ao final dessa existência, essa pessoa não vai passar pelo seu processo de ascensão porque ela não conseguiu curar determinada energia desqualificada que ela mesma contraiu para si. Então, a gente deve pedir a Deus assim, Senhor, que de acordo com o plano de alma dessa pessoa, que ela tenha o maior amparo possível, que os anjos, que a equipe espiritual o ampare ou assista para que ele resgate e que suas provas sejam amenizadas, atenuadas e que ele enxergue que isso é uma necessidade, até mesmo a sua alma precisava passar, pois de algum modo todas as situações que nós passamos são para o nosso aprendizado unicamente, o nosso aprendizado. Por isso que nós muitas vezes temos a dor. Existe aquele ditado que diz, né, se você não aprende pelo amor, aprenderá pela dor. Então muitas pessoas têm a oportunidade de despertar agora, de abrir os seus olhos, né? Pois o amanhã ele é construído no dia de hoje. Então muitas pessoas dizem, como será o meu amanhã? Eu terei um amanhã melhor, terei um amanhã positivo, como isso vai ser? Então a resposta é essa, nós construímos hoje o nosso amanhã. Então se nós despertamos a consciência hoje, enxergamos de todo esse processo que rege o mundo, enxergamos a nossa missão, qual o papel da nossa vida aqui, nós estamos já pavimentando os dias de amanhã felizes e gratos que teremos em nossa vida. E se do contrário nós não utilizarmos o dia de hoje
para construirmos o amanhã da nossa vida melhor, nós ao chegarmos no dia de amanhã, nos tempos futuros, nós não teremos aquilo que poderíamos ter tido e aí diremos, Deus é mau, está me colocando aqui de uma maneira dolorosa, né? Então vamos hoje fazer a lição de casa, despertar por vias do amor e não com a necessidade de uma imposição cósmica que nós temos que passar por alguma provação, por alguma dor, por algum percalço. E também é importante nós sabermos que nós que já passamos por algumas provas que alguns irmãos ainda estão passando hoje, como por exemplo a privação, a necessidade, a falta de bens, muitas vezes o amparo, a ajuda, uma palavra, né? Uma palavra amiga, um apoio. Muitas vezes a caridade não é só dar dinheiro, mas passar um ensinamento libertador para o irmão, pois nós quando passamos por essa dificuldade, ninguém nos apoiou, possivelmente. E agora nós temos a oportunidade de ver que nós podemos auxiliar esse irmão com alguma palavra, com ensinamento, assim como esses vídeos que ajudam a pessoa a passar com mais compreensão do seu processo atual de vida. Então, vamos compartilhar, vamos fazer a caridade, vamos trazer mais pessoas aqui para o nosso grupo. A caridade agora é o grande móvel que faz a compensação de algum eventual mal que nós tenhamos passado. Todos nós tivemos algum mal que deixamos para trás e isso pode ser compensado através do amor, da caridade. Então, quando você faz a caridade, você auxilia, você contata as pessoas através do amor, da palavra, de uma ajuda até mesmo financeira, às vezes, quando precisamos, isso atenua qualquer possível dívida espiritual que você eventualmente possa ter tido. Então, queridos amigos, essa é a mensagem de hoje, uma mensagem muito atual, muito esclarecedora, né? Então, pedindo sempre, orando, pedindo pela intercessão divina pelos irmãos. Então, que isso não seja motivo de nós ficarmos parados. Vamos pedir, vamos orar pelos irmãos, vamos orar pelo planeta, vamos orar pelos enfermos, pelas pessoas que estão nos hospitais, mas compreender que muitas vezes aquela pessoa precisa de essa lição para o seu crescimento, nem que seja dolorosa. E isso muitas vezes não tem lógica, quando não olharmos muitas vezes o sofrimento de crianças, de pessoas que não têm por que passar por isso, né? Mas aí nós teremos uma explicação através da pluralidade de existências e da necessidade que todos têm de fazer a compensação, o equilíbrio de todas as suas energias utilizadas ao longo da existência da sua alma. Vamos citar um exemplo muito esclarecedor, que a nossa alma é imortal, né? Digamos, o que é imortal? Vamos chamar de imortal 1 milhão de anos, para a gente entender um pouquinho. Tudo bem, né? É muito mais, mas vamos chamar que nossa alma, ela tem um tempo de vida de 1 milhão de anos, né? Para efeito didático. Se nós concluirmos que a idade média de um ser humano é em torno de 75 anos, né? Vamos arredondar para 100 anos, vamos dizer que esses 100 anos de vida de uma pessoa é uma pequena parcela diante desse 1 milhão de anos. Deve ser uma pequena parcela perante esse período de 1 milhão de anos. Então, se nós tivermos algum percalço, alguma dor, algum desafio nessa pequenina parcela da eternidade, nós estaríamos conquistando as benesses que a própria eternidade iria dar para nós ao longo de todos esses milhares de anos, né? Ou seja, você sofre um pequeno período dessa eternidade para depois ganhar a vida eterna, ou seja, uma vida plena junto ao alto, onde nós seremos seres evoluídos divinos. Mas se esse pequeno percentual, né, que nós passamos aqui não for devidamente aproveitado, nós estaremos sim sacrificando toda a eternidade, os tempos vindouros. Então é importante a gente fazer essa comparação, né? E também para nós utilizarmos o melhor tempo possível nesse tempo que nos resta aqui na Terra, né? Vamos saber que a vida é eterna, nós seremos merecedores de bênçãos infinitas, de uma vida eterna e longa, desde que nós nos dediquemos à espiritualidade, ao despertar da consciência, ao bem, à caridade, à vigilância pessoal, ao domínio dos nossos egos e imperfeições. Então essa é a mensagem muito bonita que nós trazemos para vocês. Então acredite, seja feliz, seja grato, pois Deus, nosso Pai, está conosco e está nos ajudando de uma maneira incrível. Então a todos eu agradeço, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, dê o seu like, se inscreva no canal, assista os demais vídeos dessa série de Vital e outros. Aguardo vocês nos próximos vídeos, sabendo que o nosso Pai Celeste está no comando de tudo isso e que a luz venceu. Grande abraço, fica com Deus.